capítulo 17. A partir do primeiro versículo. 1 Samuel, capítulo 17. A pastora estava falando aqui sobre a bênção, né? E a gente tem uma tendência a achar que bênção só são coisas materiais. As coisas materiais são boas, lógico, a gente estaria mentindo se nós falássemos que a gente não quer. Mas, quando a gente tem uma família de paz na nossa casa, isso é uma grande bênção que dinheiro algum compra. Há tantas pessoas com muito dinheiro, eu conheço, morando muito bem, em coberturas, tendo carros maravilhosos, mas não tem uma família para se sentar na mesa e almoçar. Cada um está no canto, cada um está no lugar. Então de nada vale aquela comida toda, de nada vale aquela casa maravilhosa, porque não tem uma família para estar ali. É tão bom quando a gente tem o nosso filho, a nossa filha que chega e nos abraça e nos diz eu te amo. Não é? É tão bom quando a gente pode estar ali na simplicidade do dia a dia. Então a gente tem que dar mais valor às coisas espirituais, às coisas emocionais, aos sentimentos que não são comprados. Uma amizade você não compra com dinheiro. Ainda que você compre alguém para estar ao seu lado, ele vai ficar por um tempo. E aquilo que você está pagando, daqui a pouco é pouco. E aí vai querer mais. E você sabe que aquela pessoa está ao seu lado apenas pelo interesse, e isso é terrível. Quando o ser humano, ele se olha no espelho e diz, eu não tenho ninguém ao meu lado. E quem eu tenho, eu sei que está ao meu lado porque eu compro, porque eu pago. Isso é triste. Diz assim a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. E congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes um monte do lado da Além, e os israelitas do outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais, hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Aleluia. Poderia sentar, amado. Aleluia. Os israelitas e os judeus, o povo de Deus, estavam em guerra. E os filhos de Jessé, irmãos de Davi, estavam no campo de batalha. E o pai de Davi mandou que ele levasse alimento para os seus irmãos. Note bem que nessa mesma situação, Davi já tinha sido ungido rei. O sacerdote Samuel, o profeta Samuel, já tinha ido até a casa de Davi e já tinha derramado óleo sobre a cabeça dele, e ele
tinha tomado posse. Muitas vezes, amados, Deus nos capacita, Deus nos dá uma unção, mas ainda não é o momento de nós exercermos aquela unção. Ainda não é o momento de nós tomarmos posse daquilo que Deus nos deu. E Davi, mesmo com a unção de rei sobre ele ainda continuava sendo pastor de ovelhas. Ele ainda continuava cuidando das ovelhas. E o pai dele mandou que ele fosse levar alimentos para os irmãos que estavam em guerra. Mas como Davi tinha um coração ligado ao coração de Deus, ele obedeceu o pai. Ele não disse assim para Jessé: não, eu não vou levar, eu não sou garoto mais de entrega, agora eu sou rei, agora a unção de rei está sobre mim. Quantas vezes na nossa vida Deus nos capacita, Deus nos dá uma unção, mas Ele ainda requer de nós algumas coisas que não condizem com aquilo que Ele nos capacitou, mas Ele quer. E aí a gente diz: não, Senhor, eu não vou mais fazer isso, afinal de contas eu já fui ungido rei, eu já fui ungido pastor, eu já fui ungida pastora, como é que eu vou agora, de repente, mexer, arrumar, pegar uma vassoura, limpar a igreja? Não, agora eu tenho que ficar sentada numa pose. Aleluia, Jesus! Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus nos ensina. E Davi, então, ele vai para o campo de batalha, levando o alimento para os irmãos, levando sanduíche, levando bebidas, e quando ele chega lá, ele encontra um filisteu, ele encontra um gigante, afrontando o exército do Deus vivo. Ele encontra um filisteu, perguntando àquele povo e dizendo: onde está o Deus de vocês? Eu estou vendo aí um exército de Saul. E essa é a grande diferença. O exército não estava indo em nome do Senhor, mas estava indo em nome de Saul, em nome de um homem. Toda vez que a gente entra num campo de batalha e a gente guerreia pelo nosso nome, nós caímos, nós perdemos. Mas quando a gente entra num campo de batalha em nome do Senhor do exército, não há como perder, porque o general de guerra nunca perdeu batalha e jamais perderá. E ele quer cumprir a palavra dele. Glória a Deus. E quando Davi vê Golias afrontando, ele fica indignado. E ele larga a comida, ele larga tudo e diz para os irmãos: olha só, vocês vão deixar ele ficar afrontando a gente? Vocês vão deixar esse circunciso ficar afrontando o exército do Deus vivo? Vamos lá, vamos guerrear. E a resposta que Davi tem é que o irmão dele, Eliabe, o mais velho, fica indignado, fica revoltado, fica enciumado e começa a dizer para Davi: quem é você, Davi? Você é um prepotente. Davi, o que você está fazendo aqui? Porque eles já sabiam que sobre Davi havia a unção de rei. E aí Davi não entende por que dos irmãos se revoltarem contra ele. Ele só queria ajudar. Quantas vezes, amados, a gente quer só ajudar uma pessoa e a pessoa começa a nos olhar de maneira diferente? Quantas vezes a gente se levanta para abençoar alguém, para ajudar alguém, e essa pessoa se revolta contra nós e diz: você está querendo se amostrar? Você está querendo ser prepotente? Você está querendo ser o dono da situação? Quando o nosso coração só queria ajudar. Aleluia! Mas os irmãos deles ficaram com ciúme. Os irmãos deles ficaram revoltados. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento eles entraram numa situação chamada crise de identidade. Eu tenho crise de identidade quando eu não sei quem eu sou. E quando eu não sei quem eu sou, eu tenho ciúmes, eu sou inseguro e eu fico revoltado com as situações. Os irmãos deles
ficaram incomodados com o dom que havia em Davi. Davi foi ofendido de várias maneiras, mas ele não se deixou ser abalado. Eu quero te dizer que ainda que te ofendam, ainda que duvidem da unção que há sobre você, não se abale. Eleve seus olhos para o monte, pede outro milagre do socorro. Aleluia. E diante daquela situação, Davi tomou algumas atitudes. Davi se posicionou. E o primeiro posicionamento de Davi foi: ele sabia quem ele era. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso conhecer a minha identidade. Saul não tinha ninguém para mandar para enfrentar Golias. Davi aceitou a proposta de Davi. E aí Saul chegou com uma armadura, né? Chegou com uma lança e entregou para Davi. Davi colocou e na mesma hora Davi disse: não, eu não posso lutar com isso não me pertence. Eu vou lutar com aquilo que Deus está me dando. Eu vou lutar, glória a Deus, com o que o Senhor está me ensinando. Amados, você tem que lutar esta guerra que você está passando com as armaduras que o Senhor está te dando. Não queira a armadura de ninguém, não queira o dom de ninguém. Aquilo que Deus te deu é teu. É por isso que muitas vezes as pessoas querem copiar o modo do outro orar, o modo do outro pregar, o modo do outro ministrar, colocar